Então, eu queria falar para vocês assim, algo que já foi começado aqui. Alguém sabe de cor o que está escrito no Salmo 106, no versículo 1? Às vezes a gente esquece, eu também esqueço. Está aqui escrito. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então, eu quero, assim, que nós façamos eu vou fazer uma introdução rapidinha, para que nós façamos uma recordação de que como era o povo de Deus. Se nós começarmos a ler desde Gênesis, né, até os evangelhos, nós vamos observar que o povo de Deus é o que nós somos hoje. Os pecados são os mesmos, não é? Os erros são os mesmos, os conflitos são os mesmos, claro que muito maior, porque a quantidade de pessoas é muito maior, né? Os meios de comunicação muito maiores. Então, tudo aumentou. Só que, ao lermos a palavra e ao observar o que a gente vive, nós vemos que a misericórdia do Senhor é a cada dia sobre nós. Não é isso? Ou não? Eu estou achando a igreja assim tão quietinha. É assim mesmo, pastor? Né? Ah, é frio? Então, mas é assim, não é? Então, nós precisamos agradecer a esse Deus. Hoje mesmo, nós viemos, assim, eu não sei se vocês estão percebendo, a gente está meio um pouquinho assim conturbada. Eu saí de casa num Uber, dispersei, porque eu ia pegar a Zezé, e eu dispersei do caminho. Quando eu vi o Uber entrou em outro, eu fiquei perdidinha. Eu falei, meu Deus do céu, não sei onde eu estou. Aí eu comecei a falar para ele, olha, eu só sei lá pela Areia Branca, naquela ponte, né, que tem, chegar no posto, aí eu sei, que aí eu estou em Heliópolis. Aí ele falou, então eu vou voltar. Eu falei, pode voltar, porque eu não sei, daqui eu não sei te falar. Aí voltamos, aí começamos, daí depois, para vir por aqui de Heliópolis para cá, aí eu comecei, eu só sei que tem o DPO perto, só sei que tem o DPO. Mas aí eu te pedi o endereço por causa disso. Mas aí, quando eu cheguei, que eu vi que já estava no louvor, eu falei, não é possível, ela falou 7h30, e a gente já preocupada com isso, por isso que eu subi rápido, né? Bom, voltando aqui, a gente vive assim, nesse meio, né, no mundo conturbado, e coisas que nos fazem pecar a todo dia. A própria palavra diz que se alguém disser que não tem pecado, já pecou porque é mentiroso, né? Está mentindo. Então, todos nós pecamos, mas a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, a gente também sabe disso. Então, a gente vai lá no livro de Juízes, porque é o nosso livro básico, né, do Desperta Débora, a Zezé já falou, e lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 2, eu vou ler alguns versículos, e eu peço você que hoje está aqui e que está sendo desperto para esse ministério, procure conhecer direitinho aqui a história. Então, nós começamos a ver, um pouquinho antes, aqui, né, depois de Moisés, a morte de Josué, que é no capítulo 2, de vez em quando acontece o versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. De vez em quando repete isso, não é? E eu vou ler um pedacinho aqui do capítulo 2, no versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel.
Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no e tal, né? Bom, no 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. A outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, o que a gente percebe? Que hoje também nós estamos vivendo uma geração muito grande desobediente à palavra. Uma geração anterior à nossa que já não passava a palavra. E nós estamos persistindo. Mas tem uma outra geração se levantando e a gente tem visto isto que não quer saber. Então, o que está acontecendo? O Senhor está permitindo muita coisa acontecer. Mas Ele sempre levanta alguém. Ele sempre levanta numa família um cristão. Ele sempre levanta num lugar que nós estejamos alguém. E muitas vezes nós, enquanto cristãos, nos anulamos dentro do nosso emprego, dentro da nossa escola, dentro da nossa faculdade. Às vezes temos até vergonha de falar. Mas Deus te colocou ali, te permitiu ali para que você seja luz, para que você fale da palavra. Então, essa é a misericórdia do Senhor. Ele sempre levanta alguém. E aí, nós vamos vendo. Aí, de novo, aqui no versículo 3, eu estou pulando, tá? Depois você vai ver. No versículo 3, o Senhor levanta uma outra pessoa, né? Está escrito aqui, Otniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. Aí está assim no 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Será que hoje a gente não está cultuando tantas coisas? Ou os nossos filhos não estão cultuando? Talvez não sejam deuses, né, em estátua, talvez, mas são outros deuses. Quantos deuses têm entrado na nossa casa? Através do nosso celular, através do nosso computador. Quanto tempo nós perdemos nesses aparelhos? Será que só eu? Eu faço a hora, tá? Para olhar. Faço a minha hora para olhar. Oro um pouquinho de manhã, olho um pouquinho à tarde, olho um pouquinho à noite. Né? Mas esse celular também nos ajuda muito. Como resolve coisas, né? Resolvemos muita coisa, mas não podemos deixar que isso seja alguma coisa que nos tire o foco da oração. O tempo para dedicarmos à palavra, né? Então, nós vamos vendo sempre, aí no versículo 12, de novo, aí levantou Otniel, Deus deu tempo, né? Para que eles se acalmassem, ouvissem de novo a palavra. Claro que sempre tinha alguém, assim como nós, né? Nós estamos aqui, nós estudamos a palavra. Naquela época também, sempre tinha alguém. Desse povo, o Senhor escolhia um. Você vai dirigir aquele povo, você vai governar aquele povo, né? E aí, nós vamos ver, no finalzinho assim, do versículo 3, que Eude livra o povo de novo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhe suscitou o libertador. Eu não sei se vocês têm percebido quantas pessoas têm procurado oração. Tem observado isso, pastor? Às vezes, pessoas que nunca vão à igreja chegam perto de nós. Ora pelo meu filho, ora pela minha mãe, ora por alguém.
as pessoas estão ficando desesperadas, porque tem muita coisa acontecendo. Quando não está pertinho de nós, quando não está na nossa casa, a gente ligou a televisão, aparece uma porção de coisa, né? Então, está nos colocando numa guerra não só na sociedade, como no mundo espiritual. Se você parar um pouquinho, a gente sente, né? A gente sente. Cada vez que a gente para, que vai orar, a gente sente que a guerra espiritual está muito grande. E, principalmente, nos nossos adolescentes e nos nossos jovens. Todo dia a gente recebe pedido de oração por um jovem que está em depressão, por um jovem que está envolvido em coisas que a gente não gostaria nem de pensar, né? Bom, mas aí nós vamos falar de Débora, né? Desperta Débora. Por que Débora? Já foi falado por quê? Por causa aqui de Juízes. Mas você imagina num tempo em que a mulher não tinha tanta, não aparecia tanto, né? Era só o homem. Basta dizer que o recenseamento era só no homem, só se contava os homens. Aí depois eles falavam, né? E as mulheres e as crianças, não sei o quê. Aí eles diziam que devia ter tantos, né? Tantas mil pessoas. Mas era o recenseamento é só através dos homens. E aí se levanta, Deus levanta uma mulher chamada Débora para que fosse juíza daquele povo. Aí nós vamos ver, agora nós vamos entrar no nosso texto, no Juízes capítulo 4, onde está escrito assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante ao Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de fogo e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Aí o Senhor vai lá e chama Débora. Levanta Débora para ser a juíza, para julgar as causas daquele povo. Imagina, né? Se era um grupo de famílias tão grandes, juntas, que tinham muitas causas. Então, alguém tinha que julgar. E foi escolhida a Débora. Quem era Débora? No versículo 4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Aí nós vamos trazer assim um pouquinho de estudo sobre a Débora, que inspirou o nome, né, desse ministério. Bom, eu vou compartilhar com você o que eu aprendi sobre a Débora. A Débora era profetisa. O que é ser profetisa? O que você acha que é ser profetisa? Profetisa ou profeta é aquela pessoa que tem intimidade com Deus. É aquela pessoa que não só para orar todos os dias, mas ela para aprender da palavra. Porque a maior profecia está aqui. A maior profecia é esta, é a Bíblia. Então, se nós conhecemos e ouvimos ao Senhor, nós podemos falar em nome desta profecia.
né, em nome do Senhor. Então, a Débora era uma mulher que tinha essa intimidade, porque muitas vezes nós paramos, oramos, falamos tudo que a gente quer falar, mas não dá um tempinho para o Senhor falar com a gente. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a orar, conversando com o Senhor, esperando a resposta. Porque muitas vezes a gente só fala dos problemas, né? E esquece de esperar a resposta, porque vem. E ficar atento depois, porque às vezes não vem na hora, mas vai aparecer através de outra pessoa. Então, a Débora, ela era essa mulher. Ela tinha intimidade com o Senhor. Mulher de Lapidote. Se ela era mulher de Lapidote, era ela esposa. Se ela era esposa, ela tinha todas as obrigações que nós temos. Cuidar da casa, né, da comida, do marido, muito mais do que hoje. Porque hoje os maridos ajudam. Naquela época, não. Né? Então, muito mais do que hoje. E ela tinha tempo de ir para a palmeira, que não era um escritório, nem era o morro aqui, né? Embaixo de uma palmeira, sentava lá para receber as pessoas e julgar. Então, ela ainda dava o tempo para Deus. E nós? Como é que a gente tem tempo para vir na igreja, pastora? Não é? Então, a gente tem que ser uma Débora nesse sentido. Muitas vezes, o trabalho de Débora não é só orar, vir aqui na reunião, não é só isso. Nós temos muita coisa. Nós fazemos trabalho em escola, nós fazemos visitas a mães que estão com os filhos, né, daquele jeito, estão deixando ela desesperada. Nós fazemos visitas a pessoas em hospitais. A minha igreja faz um café com Débora. É com aquela Débora que não pode vir à igreja, né? Nós temos uma Débora já de 92 anos, então ela não vem mais, então a gente vai até ela. E vão aparecendo, de acordo com a igreja, vão aparecendo as necessidades para a gente estar ali junto, né? Então, nós precisamos colocar isso em primeiro lugar na nossa vida, servir ao Senhor. Porque, na maioria das vezes, não posso porque eu estou trabalhando. Trabalha a semana inteira. Chega sábado, tem que resolver as coisas de casa. No domingo, vem para a igreja. Não dá tempo de fazer nada, né? Mas a gente precisa se virar nos 30, como era aquele programa lá, né? Se vira nos 30, dá um jeito para poder fazer a obra, porque senão nós não vamos. Como é que nós vamos estar respondendo ao Senhor, o eis-me aqui? Como é que nós vamos estar respondendo ao Senhor, ao nosso chamado? O meu chamado é orar. E não é brincadeira, não, gente. Não é brincadeira. Que ânimo, né, pastor? Esse chamado é um chamado que não aparece. Não é? Só aparece no reino. Então, nós temos que ser persistentes na oração, diariamente, em todo o tempo. E aí, a gente não tem aqui, em Débora, a descrição de que ela era mãe. Mas Zezé falou, lá no versículo 7 do capítulo 5, quando ela passa pela guerra, né? Porque quando ela chama um soldado, comandante, diz a ele assim: o Senhor não falou para você juntar tantos homens e ir lá naquele local? E ele não queria ir? Só vou se você for comigo. Foi a resposta dele. Ela falou: eu vou, só que o Senhor não vai dar a vitória em tuas mãos. Aí a gente acha que vai dar a Débora, né? Mas não. Vou deixar para você descobrir na leitura que foi uma outra mulher. E ele dá a vitória a uma outra mulher, mas ela foi junto.
Então, lá no capítulo 5, ela começa o cântico de Débora, que é uma adoração ao Senhor por tudo que aconteceu. E ela diz o seguinte, no capítulo 5, no versículo 7, ficaram desertas aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Então, não se sabe se ela tinha filhos, né, gerados, mas se sabe que ela se levantou por mãe naquele local. Então, ela foi a mãe de muitos filhos ali naquele local, para defender. E por que nós somos chamados de mães de oração? E por que ela também, levantei-me como mãe? O que você acha? Por que ela falou, levantei-me como mãe, se ela não tinha mãe? Porque a mãe levanta com garra por causa do filho. Mãe não desiste. Mãe vai até as últimas consequências por causa de um filho. Nós temos uma Débora que tem um filho no presídio já há algum tempo. Toda semana ela está lá. Toda semana ela está lá. E ela disse para mim, meu filho está guardado, senão ele ia ser morto. Então, mãe não desiste. Alguns pais ainda falam, deixa levar, deixa apanhar no mundo. Outros também vão. Porque a gente tem aqui em Belfor Roxo, né, uma escola de menores, um abrigo de menores, e a gente sabe que lá vão pais também. Alguns pais também são assim, graças a Deus, né? Então, nós temos que aprender com Débora esse chamado, né? Esse responder de Débora, eis-me aqui, Senhor. Estamos nos levantando. E hoje, mais um grupo, como Zezé também já falou, mais um batalhão se levanta aqui em Belfor Roxo, né, para estar junto conosco na oração por esses nossos filhos, por esses locais que a gente sabe, onde os nossos filhos têm se perdido, onde os nossos filhos têm sido mortos, né? Polícia com briga de dois grupos e tantas outras coisas têm acontecido. Nós estamos nos levantando. E eu quero aproveitar para dizer para vocês que nós precisamos de mães novas, né? Nós estamos já há bastante tempo na carreira, né? Não queremos parar, mas precisamos daqueles que vão levar, não é? Porque se não tiver quem fale, como é que vão aprender? Então, tem que continuar. Nós não podemos deixar que isto pare. A guerra tem sido muito grande, mas nós não podemos parar. Eu quero pedir nesse momento que você que estiver disposto a dizer para essa igreja, para o pastor Nelson, para a pastora Beth, eis-me aqui, conte comigo para orar. Fique de pé. Glória a Deus. Pais, mães, né, jovens, graças a Deus. Interessante que o pastor disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Eu sempre orei por isso, né? Para os jovens que ainda não têm filhos, comece já a orar pelos seus filhos, né? Porque filhos são herança do Senhor. Como vem a nossa herança? Num pacotinho que a gente não sabe nem quem é, né? Então, comece a orar.